E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e as altas temperaturas registradas neste ano têm impactado até mesmo na nossa escolha pelos alimentos. Hidratação, opção de lanches mais leves e práticos e algumas dicas podem tornar esses dias mais agradáveis. O ano de 2023 tem sido um dos mais quentes de que se tem registro na história do planeta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMEP, o país já registrou 8 eventos de onda de calor desde o início de 2023, com a possibilidade de novas ocorrências ainda neste ano. E para vencer esses dias da melhor maneira, adquirir bons hábitos alimentares é essencial. E tudo começa pela hidratação. No processo de transpiração, você perde água e sais minerais. Se você tem uma hidratação eficiente, você está bem hidratado, seus sais minerais estão diluídos e você vai transpirar e vai perder menos sais. Se você tem um consumo muito baixo de água, né, ou de líquidos, os sais minerais estão concentrados. Então, no processo de transpiração, você perde muitos sais. E aí, isso inicia um processo de desidratação. Para quem ainda não tem o hábito de beber água ou até mesmo uma certa rejeição, saborizar pode ser uma ótima saída. A gente pode colocar as águas saborizadas, né? A pessoa não gosta da água porque ela não tem gosto. Então, ele pode ter algumas alternativas, colocar um galinho de hortelã, rodelas de limão, ou abusar de chás, que podem ser os chás que a gente tem em casa, ou chás de frutas, né? A gente lava muito bem as cascas de abacaxi, de maracujá, laranja, ferve e depois deixa isso esfriar e se torna um chá gelado. E aí as pessoas consomem com mais facilidade. E por que será que nós suamos mais ou sentimos sono logo após as refeições? Nesses dias quentes, a gente precisa evitar o consumo de alimentos muito gordurosos, que demandam muita energia para metabolizar. Então, a gente tem esse suador porque toda a nossa energia está concentrada para a digestão dos alimentos. E como tem a condição de você manter a temperatura do corpo, seu organismo também tem essa necessidade. Então, você come uma comida mais gordurosa, você aumenta a temperatura do seu organismo e por isso você tem essa sensação de calorão logo depois. Então, por isso a gente pede para as pessoas optarem por alimentos mais leves, carnes mais magras, então mesmo que seja bovina, uma carne magra, peixes, aves, sem pele, que também demanda uma energia para digestão. Faça frio ou faça calor, a composição do prato nutritivo e funcional pode seguir a seguinte proporção. Não só nos dias de calor, mas a indicação é que um prato de refeição ele seja composto 50% de legumes, verduras cozidas ou cruas e os outros 50%, 25% de proteína, que pode ser animal ou vegetal para quem é vegetariano, e os outros 25% arroz e feijão. Para quem não abre mão de uma feijoada, mesmo no calor, fica a dica. Para quem não resiste, né, sempre após o consumo de algum alimento ou refeição mais gordurosa, optar por frutas mais cítricas, então laranja, abacaxi, que essas frutas de alguma forma elas auxiliam a digestão para que essa digestão ocorra mais facilmente. Não sentir fome não significa que não precisamos nos nutrir. Por isso, os lanches entre as refeições são muito importantes. A gente pode usar a cenoura, né? Dá para fazer em casa e levar para o trabalho. Corta a cenoura em palitos e você leva num potinho hermético, importante lavar bem a casca. Ou os tomatinhos, né? Você deixa na geladeira, põe no potinho e leva para comer no meio da manhã, junto com castanhas. Quem não gosta de um sorvete geladinho nesses dias quentes que nós temos vivido? Você quer uma dica acessível, caseira e natural? Olha só. É bem simples, né? Mesmo que você não tenha os equipamentos de, não tem uma forma para picolé, não é necessidade. Tem um bem bacana que é polpa de manga com maracujá. Você congela a manga e bate com maracujá e deixa no freezer. Ele fica até cremoso e não precisa de açúcar.
E pode ser com polpa de outras frutas, por exemplo, morango, né? Bate a polpa de morango, você pode colocar nos copinhos de café com palito de sorvete mesmo, que se compra em supermercado, põe no congelador e depois tira da casquinha e fica um picolé doméstico muito mais saudável. E ainda sobre hidratação. Uma conta fácil pode ajudar você a chegar à melhor quantidade de água para o seu biotipo. Normalmente a gente indica 35 ml por quilo de peso ao dia. E nos dias mais quentes, 50 ml. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, ela multiplica por 50 ml e ela vai ter que consumir 3,5 litros de água ao dia. Vamos falar de educação agora? Já pensou em estudar de graça? Ter moradia, alimentação, transporte e curso de inglês? Todo mundo quer, né? Então fique atento com o prazo de inscrição da ILUM. As inscrições para estudar na Escola de Ciência do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Matérias estão abertas até o dia 20 de dezembro. Será oferecido o curso em Ciência, Tecnologia e Inovação, a nível de bacharelado. Aqui tem todos os benefícios, eu diria, né? Então ele tem toda a parte da alimentação, né? Ele tem a moradia, né? Ele tem transporte se precisar, da origem dele. Ele tem curso de inglês também. Ele recebe quando chega aqui um computador. A Vitória, de 19 anos, já está quase se formando e sempre quis seguir na carreira de neurocientista. Ela faz parte da primeira turma de alunos que ingressaram na escola e no ano que vem irá se formar. Desde pequena eu sempre amei muito a ciência e sempre gostei de diversas áreas, então de matemática, física, química, biologia, e eu não gostava muito da ideia de ter que chegar na época do vestibular e ter que escolher só um caminho e deixar de estudar as outras coisas. Então, justamente no meu último ano de ensino médio, eu recebi uma notícia que comentava sobre a instituição de ensino superior do CNPEM, e a hora que eu vi, brilhou meus olhos e eu falei, não, parece que foi feito assim para mim. Para a Vitória, o fato de terminar o curso cedo facilitará ainda mais para ela ser uma doutoranda cada vez mais rápido. O curso em período integral tem duração de 3 anos e são 40 vagas que são oferecidas pela escola. Dentre essas, 20 são destinadas aos alunos da escola pública. E para aquele aluno que tem interesse em participar, são 3 etapas do processo seletivo: a inscrição, a nota do Enem e a entrevista com a equipe avaliadora. E para você que quer entrar na ILUM, prepare-se e estude bastante, igual a Vitória, porque a concorrência será forte. Eu acredito que esse ano será mais de 1.200 candidatos, né? A gente não tem esse número ainda, mas já está nesse número, né? E o número de candidatos por vaga certamente é mais de 30 por vagas. Mas eu não queria com isso desanimar ninguém a deixar de se inscrever, que é sempre importante. O critério que a gente estabelece aqui é um critério diferenciado, e a entrevista é uma conversa. E olha só, o CESP Campinas fechou o balanço do setor para o ano de 2023 e analisou as perspectivas para o próximo ano. Durante uma coletiva no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Campinas, José Henrique, diretor do setor, revelou que o ano de 2024 terá mais dificuldades de avanços devido à estabilidade de resultados deste ano. A gente sempre tem expectativa, a gente sabe que nós somos uma região muito boa do Brasil, né? Então a gente sabe que a gente tem mão de obra, a gente tem capacidade e a gente vê, eu acompanho junto com o secretário Jorge Lima, que ele sempre está passando dentro do nosso grupo, os investimentos que ele tem trazido, que ele tem visto com o governador Tarcísio de Freitas, que empresas pretendem vir. Apesar de tudo, as empresas continuam investindo, o mundo continua, não como a pujança que a gente gostaria, que a gente tem capacidade.
Em 2023, houve uma diminuição de 12% na inadimplência. Mesmo assim, o mercado para 2024 vai permanecer parado devido à alta dos juros e da inflação. No panorama regional de comércio, as cidades que mais exportaram foi Campinas com 30%, Paulínia com 24% e Sumaré com 11%. Já as maiores importadoras foram Paulínia, com 37%, Campinas, com 29% e Jaguariúna, com 8%. Porque tanto exportação quanto importação, os grandes itens são máquinas e equipamentos industriais e agropecuários. Isso tudo está ligado à política econômica e ao endividamento que foi dito pelo José Henrique. Então, se nesse período de janeiro a outubro ficou estável para negativo a exportação e o carro-chefe é máquinas, e a exportação veio de fevereiro até outubro negativo, as importações de partes e peças e também de máquinas para incrementar a produção industrial, eles estão sim em compasso de espera, aguardando uma política de juros mais baixa. A gente gosta de pagar imposto justo, a gente gosta de pagar o custo justo, mas quando você tem sinalizações que a sua atividade será penalizada com aumento de custos diretos ou indiretos, isso faz com que as pessoas, as empresas, não queiram investir tanto quanto poderiam fazer. Eu tenho condições de fazer 1 tonelada por mês, eu vou fazer 500 quilos. Entendeu? Ou seja, você desestimula o investimento, porque você não vai ter retorno. Assim, essa interferência do Estado, aumentar, por exemplo, a tributação sobre resultados, você, em vez de você ter um trabalho, ter um resultado benéfico, você está gerando um malefício. Porque se você tem resultados melhores, mais positivos, você consegue gerar emprego melhor com mão de obra ganhando mais.